Vamos dar continuidade à nossa série no livro de Atos. E para isso, abramos juntos no livro de Atos, no capítulo 16. Hoje, a partir do versículo 11. Como temos dito, não é uma exposição em todo o livro de Atos, mas o nosso objetivo é observar momentos específicos quando testemunho foi dado do Evangelho em diversos contextos e tentarmos aprender como podemos fazer isso hoje. Então, a ideia é que sejam momentos em que observemos testemunhos que transformaram vidas e que fizeram um impacto profundo na vida de pessoas, na vida de cidades ou de uma geração. Hoje, Atos no capítulo 16, a partir do versículo 11, nós vamos, para contexto, vamos ler a partir do versículo 6, porque é parte do que vou falar. Diz assim, Atos 16, a partir do versículo 6, e percorreram a região da Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E chegando perto de Mísia, tentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade, e à noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe à Macedônia e ajude-nos. E assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E tendo, pois, chegado em Troade, fomos diretamente para a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. E nesta cidade permanecemos alguns dias, e no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali, e certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus bendito, abra nossos olhos para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Precisamos, ó Deus, porque por nós mesmos somos incapazes de entender a Tua palavra. Precisamos que o mesmo Espírito que a inspirou possa agora também iluminar os nossos corações para entendê-la como palavra Tua, para entendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos instruir, nos exortar, nos corrigir, nos confortar, fazer aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta manhã. Pedimos isso e o fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse é, como eu disse, o nosso caminho. Estamos fazendo investigações para observar como a igreja primitiva, especificamente como os apóstolos, e aqui o apóstolo Paulo fazia o que hoje nós temos às vezes muita dificuldade de fazer, que é evangelizar. E a dificuldade, como eu falei na semana passada, não é tanto de nós sairmos para evangelizar, mas é um modo como nós evangelizamos. E eu cheguei a comparar aqui, não disse que era, mas era como. Algumas pessoas agem como se fossem pessoas loucas quando vão evangelizar. Elas se transformam numa outra pessoa. Não é o jeito comum de você chegar num supermercado e conversar com o atendente, mas quando a gente se coloca na posição de evangelizar, a gente vira outra pessoa.
A gente age como se fôssemos pessoas loucas. E depois da mensagem eu recebi, pelo menos umas 4 pessoas me mandaram vídeos falando: pastor, olha só, lembrei do senhor. Eu lembrei de mim. Eu não sou louco, mas o que eles estavam mandando era vídeos de pessoas evangelizando das diversas maneiras como eu havia criticado na semana passada. Então, o nosso objetivo, irmãos, nesta manhã é voltar os olhos. A nossa última mensagem, nós falamos da importância de um testemunho ser inteligível, verdadeiro e no momento certo. E eu cheguei a comparar isso à situação de nós sermos chamados ou arrolados para ser uma testemunha numa corte. O que é que adianta se você estiver sentado ali para ser testemunha e você não se lembra do que aconteceu? Você não consegue articular o que você viu de maneira inteligível, ou você começa a falar para a pessoa errada antes de se assentar no banco para dar o testemunho. O seu testemunho pode ser simplesmente invalidado ou não ser considerado de jeito nenhum. Semelhantemente, irmãos, nós vimos no episódio de Paulo em Antioquia, o modo como ele falou a mensagem do Evangelho era algo inteligível, era algo dito no momento certo. E esses 3 elementos que vimos na abordagem de Paulo em Antioquia é aquilo que temos buscado. A passagem de hoje, diferente do que aconteceu em Antioquia, parece que a ênfase não é na mensagem. Vocês viram aí? Diferente do episódio em Antioquia, aqui nem aparece o que Paulo disse a Lídia. Eu gostaria de ouvir o que Paulo disse. Eu gostaria de perceber qual foi a linguagem. E não só por causa do Evangelho, mas eu gostaria de ver como Paulo, que é acusado de ser uma pessoa machista, de que não gosta de que as mulheres falem na igreja, é uma pessoa totalmente fechada para isso, mas eis aqui o apóstolo Paulo assentando-se de maneira muito sutil para conversar com as mulheres. Infelizmente, não temos o relato do que ele falou. E por causa disso, eu acho que a ênfase aqui nesse capítulo 16, nesse ponto, não é tanto no conteúdo, mas como Paulo conseguiu identificar o local onde Deus queria levá-lo. Cidade de Filipos, nós não vamos aqui entrar em toda uma questão geográfica, mas a cidade de Filipos, rapidamente olhando para o mapa que nós vimos, na semana passada a gente viu que Paulo saiu então da região, Jerusalém está aí, mas ele sai de Antioquia, então ele ele passa por Pafos, que fica na ilha de Chipre, e ele segue então para a região continental, em Pergue, e o destino final é a cidade de Antioquia da Pisídia. Nenhuma obstrução, nenhum problema. A viagem, como ele planejou, foi do começo ao fim. E olha, irmãos, para que alguma coisa impedisse Paulo de fazer alguma coisa, devia ter sido uma coisa muito grave. Porque Paulo já foi apedrejado, recebeu surra com vara, já sofreu naufrágios, já sofreu todo tipo de perseguição. Vocês conseguem imaginar o que poderia ter detido Paulo? O que poderia ter feito com que ele entendesse? Olha, realmente, agora não dá mesmo para ir. Porque um homem que estava disposto a receber varada, passar por um naufrágio, a ser xingado, a ser batido, todas essas coisas, mas essa primeira viagem, ela foi realmente leve. Agora veja, na sequência, mostra que depois desse local, então ele tenta explorar uma área. Veja lá, essa área em vermelho é a área que o texto diz que ele tentava ir, mas o Espírito não deixava, proibia. Então ele vai para Filipos, que é do outro lado do continente, mais ou menos 280 quilômetros dessa região em vermelho, onde Paulo tentou por todos os jeitos explorar, que talvez seria uma continuidade óbvia de Antioquia da Pisídia, nessa região destacada em vermelho. Mas não era o que Deus queria. Portanto, a pergunta que eu queria mencionar hoje é como, essa é a pergunta de hoje, como o testemunho de Paulo em Filipos nos ensina a testemunhar o Evangelho em nossos dias. E a ênfase é no como que o testemunho dele em Filipos, as coisas que aconteceram ali, podem
nos ajudar a testemunhar o Evangelho em nossos dias. Eu separei aqui algumas coisas para pensarmos. A primeira delas, irmãos, tem a ver com isso. Não seja teimoso insistindo em locais que impedidos ou não permitidos pelo Espírito Santo. E, inicialmente, essa é uma coisa difícil de entender, porque que às vezes poucos de nós pensamos nessa possibilidade. Às vezes nós atribuímos ao diabo, atribuímos a dureza do coração das pessoas, mas raramente a gente atribui ao próprio Deus o fato de algum local ou de alguma pessoa ter sido impedida de chegarmos para falar do Evangelho. Mas aí está. Paulo está dizendo que quem impediu que ele chegasse no local foi o próprio Espírito de Deus. Isso não é uma coisa comum de você ouvir. Então, pelo menos 3 coisas aconteceram aqui nesse episódio, nesse impedimento que aconteceu. O primeiro deles, irmãos, foi que eles foram impedidos de pregar o Evangelho. Essa é a primeira palavra que aparece, vocês viram aí? Foram impedidos, no versículo 6, diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Isso significa que pelo menos eles chegaram lá, mas só chegar não resolveu, porque tendo chegado, eles não conseguiram falar. E aqui eu desafio vocês a pensarem, gente, o que é que pode ter acontecido que atrapalhou Paulo para pregar onde ele queria? Será que ele ficou fisicamente desabilitado? Rouco? Vocês viram que, olha na sua Bíblia, a partir do versículo 16, Lucas relata uma jovem que seguia atrás de Paulo, gritando e falando as coisas e adivinhando o que ele ia falar, e Paulo ficou incomodado com aquilo. E olha que a jovem não estava falando coisas estranhas, ela vinha gritando, falando que estes homens são servos dos Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Que coisa boa de falar de uma pessoa. Imagina, não precisava nem anunciar, deixa a mulher falar. Mas Paulo achou aquele estranho. Está muito fácil. Está muito fácil a pessoa. Quem que teria a intenção de sair atrás da gente, anunciando quem nós somos e o que nós estamos fazendo? E de maneira muito sábia e astuta, Paulo percebeu que ali tinha alguma interferência demoníaca, que ele repreende o demônio dessa jovem. Então, veja, para você entender que Paulo, como ele diz, ele foi impedido de pregar o Evangelho. Olha, irmãos, eu não consigo imaginar o que pode ter acontecido. Se tivesse uma pessoa endemoniada, ele teria repreendido. Ou você acha que Paulo estava cansado? Certamente não. Mas o fato é que eles foram impedidos. E se o impedimento era de pregar, como eu disse, possivelmente eles chegaram no local. O impedimento, como diz o texto, não veio de opositores, porque quem impediu foi o próprio Espírito Santo. E como chegar a essa conclusão de que o impedimento veio do Espírito Santo? Isso faz parte, irmãos, da nossa percepção do que é evangelização. Às vezes, a primeira atitude que nós temos é culpar. Gente incrédula desse jeito também, eu não vou nem gastar o meu tempo. Verão, a chuva que caiu, a tempestade parecia nos dias de Noé. Aí não teve como fazer o evangelismo. Como se o evangelho fosse de açúcar, ele derretesse com a água. Mas veja, espanta-me, irmãos, essa percepção do apóstolo Paulo e de Lucas entender que o Espírito Santo pode, às vezes, impedir-nos de pregar o Evangelho. Você já pensou nisso? Não acostume muito com essa ideia, porque a gente já tem várias desculpas para não pregar o Evangelho. Se você achar mais essa agora, vai ficar uma coisa, uma maravilha, né? Então, eu estou me sentindo aqui pouca vontade de sair, então eu entendi que é o Espírito, né, que não quer que eu levante da cama. Não é isso. Nós estamos falando, como eu disse, de um apóstolo que sofreu horrores ao longo da vida para pregar o Evangelho, mas quando ele viu que aquilo não dava para acontecer, é porque não dava mesmo.
E ele entende que isso é um movimento do próprio Deus. Então, essa é a primeira coisa que ele teve que lidar, e ele não foi teimoso com essa situação. É importante que você entenda isso. Às vezes você está lutando, você está fissurado, às vezes, obcecado em evangelizar uma pessoa em particular, você não consegue, e você continua teimando com aquilo. Irmãos, lembre-se, nenhum de nós somos responsáveis sozinhos pela salvação de ninguém. Às vezes você insistindo com um marido não crente, com uma esposa não crente, ou com um filho não crente, você cansa às vezes de falar, você irrita a pessoa para quem você está falando, e depois de um tempo, essa pessoa numa outra igreja, numa outra cidade, alguém fala de Cristo para ela, e ela aceita com a maior alegria. Então não depende de nós, e Paulo entende isso ao perceber que de fato, tem algo estranho aqui. Parece que o Espírito Santo não quer, está nos impedindo de pregar. Então, esse é um ponto aí que eu tenho chamado de não ser teimoso, insistindo em locais impedidos ou não permitidos pelo Espírito Santo. Outra coisa ainda sobre esse ponto é que, no versículo 7, fala que eles foram também impedidos de ir. Agora é diferente. Não é de pregar. Eles não foram permitidos nem chegar no local onde eles queriam. Aí várias coisas podem acontecer, como eu disse, uma coisa no caminho, embora a região onde Paulo estava andando, era uma região onde tinha as famosas chamadas Pax Romana, vias que eram pavimentadas, que facilitava o acesso. Então, possivelmente não era uma árvore caída na estrada, não era um problema de erosão que havia destruído a passagem, mas, novamente, o texto diz aqui, e usando uma expressão diferente, eles foram impedidos de ir para a Bitínia, é aquela região que eu mostrei destacada de vermelho, pelo Espírito de Cristo. Por que ele não falou Espírito Santo? Certamente é o mesmo. Alguns comentaristas dizem até que o próprio Senhor Jesus Cristo pode ter aparecido para Paulo e falado isso, mas o fato é que eles foram proibidos, para essa região não vá para essa região. Irmãos, não há nada de errado com o povo da região de Bitínia, ou não há nada que prove que não havia nenhum eleito de Deus na região de Bitínia, portanto não precisava nem pregar lá, porque ninguém ia converter. Não é essa a razão. A razão, aparentemente, é porque Deus tem coisas que Ele está fazendo ao redor do mundo e que nós não sabemos. Então, naquele momento, naquela época, Deus não permitiu que Paulo fosse para Bitínia. Por que não aconteceu isso quando ele foi para Antioquia? Vocês viram? Eu mostrei o trajeto, não aconteceu nenhum problema. Então é importante que nós lembremos disso. Eles foram impedidos novamente pelo Espírito de ir, de se locomover. E aí é um problema. Então isso aparentemente começa a ser aquela viagem que está dando tudo errado. Começou já errado, e o trajeto escolhido não é o que Deus queria. Quando chegando no local, não era permitido fazer a pregação. Então está dando tudo errado. E aí nos versículos 9 e 10, acontece uma terceira coisa. Além de serem impedidos de pregar, de serem impedidos de ir, em terceiro lugar, aparece aí uma coisa que nós presbiterianos não temos costume de pensar, que era a visão. Aí apareceu a visão. E outra coisa, a visão do homem da Macedônia. Não é a visão de Cristo, não era o anjo do Senhor, era um homem. Eu acho interessante porque, quando eles chegaram na Macedônia, eles foram falar para mulheres. Paulo devia estar procurando quem é esse homem da Macedônia. Que era o prefeito da Macedônia, era alguém importante da Macedônia. O fato é que esse homem nunca apareceu, ele não foi identificado posteriormente. Paulo, eu sou a pessoa que apareceu para você na visão. Isso não aparece.
Mas é dito aí no texto que a visão que Paulo tem aconteceu à noite, e é dito como sendo a visão dele. Paulo teve essa visão. Será que isso vem de Deus? O texto não fala imediatamente que isso é uma visão que Deus havia dado. Diz o versículo 10 que concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E eu falo isso, irmãos, com cuidado, porque eu não quero que vocês saiam daqui agora pensando, eu vou evangelizar, hora que eu vir nos meus sonhos um local, vá para Parelheiros, né? Eu vá para a Zona Leste. Não, isso não vai acontecer, irmãos, isso não vai acontecer. Eu não posso dizer também que Deus não pode fazer isso. Quem sou eu para falar o que Deus pode e o que Deus não pode fazer? Ele pode fazer, mas não conte com isso. A situação que temos em vista é uma situação diferente. O Evangelho estava estrategicamente sendo levado para regiões onde potencialmente seriam capazes de expandir para outros lugares. Portanto, é algo estranho que uma visão como essa tenha decidido o local. Então veja, o que eles planejaram não deu certo. A escolha das cidades deu errado. Depois de muito trabalho, eles conseguiram chegar em uma das cidades onde eles haviam planejado, deu errado de novo, porque mesmo estando lá, Deus não deixou que o Evangelho fosse pregado. E aí vem do que a gente menos espera, numa visão, ele tem esse sonho, olha, vá para Macedônia. A conclusão, irmãos, que eu chego ainda nesse ponto, esse ponto principal de não ser teimoso, insistindo em locais que Deus não quer por enquanto que você vá, é que nós precisamos aprender a conviver com os planos misteriosos de Deus. Aprenda a pensar que Deus pode ser o responsável pelas dificuldades que você está enfrentando. Pense nisso. Às vezes eu me pergunto se nós não estamos atribuindo as dificuldades que enfrentamos na pregação do Evangelho, ou, por exemplo, ao início da plantação de uma igreja ou de uma congregação, ao diabo, aquilo que na verdade é obra de Deus. Nós temos muita resistência, por exemplo, de fecha essa congregação, fecha esse ponto de pregação e vamos para outro lugar. Parece que o que foi iniciado tem que continuar por 40, 50 anos ali, aquela coisa arrastando, cheios de problemas, cheios de dificuldade. Deus às vezes está agindo contra aquilo que nós estamos fazendo. Isso não é possível, reverendo. Olha, irmãos, Paulo sabe muito bem o que é isso. Um dia, o próprio Senhor Jesus disse a ele, Paulo, por que você me persegue? Na visão dele, ele estava fazendo aquilo que era certo, combatendo essa seita chamada cristianismo. Mas, no plano maior, ele foi confrontado com isso. Será que nós não estamos, então, entendendo como obra do diabo aquilo que, na verdade, é obra de Deus? Impedindo-nos de investir em uma área e ficamos ali obcecados com aquilo, e aquela obsessão já se transforma quase que numa herança nossa. Ou eu termino isso aqui, eu não quero que o meu nome seja envergonhado, ou da minha família, ou da nossa igreja. Por que será que nós temos uma resistência enorme em fechar uma igreja ou congregação? Porque achamos algo nobre e honroso teimar em um local, crendo que as dificuldades são obras do inimigo. A resposta é simples, irmãos, porque nós não queremos que aquilo que nós iniciamos acabe em insucesso de uma forma que não deu certo. Olha, Paulo aprendeu a conviver com isso. Planejou tudo, fez tudo certinho, já tinha feito outras expedições missionárias, mas aqui está dando tudo errado. Quem é o culpado? Segundo Paulo, o Espírito Santo e o Espírito de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Nas suas investidas para evangelizar as pessoas? O próprio Senhor Jesus, o próprio Espírito de Cristo pode estar levando vocês para explorar outros locais, outras pessoas. Segundo lugar,
Aprendemos também nessa situação, nessa segunda viagem, nessa viagem de Paulo a Filipos, uma segunda coisa. Devemos aprenda a identificar os locais certos com base nas pessoas certas. Locais não tem a ver com CEP. Locais não tem a ver com distância. Locais certos tem a ver com pessoas certas. Deixe-me chamar a atenção sua para 3 pontos aqui nessa habilidade que Paulo tinha e que nós devemos aprender com ele de identificar locais certos para iniciar uma evangelização. Primeiro, é dito aí que Paulo ele sai da cidade e vai para as margens do rio. Ele chegou em Filipos. A Filipos é uma cidade como qualquer outra. Exceto que Filipos é uma cidade que ficava nas margens dessa rodovia famosa. Seria como a cidade hoje de Jundiaí, na Avenida Bandeirantes. Está ali na margem, é uma rodovia importante em São Paulo. Então quem vai passando vê a cidade logo ali às margens da rodovia. Então Filipos era uma cidade assim. 2 cidades estavam nessa rodovia, que era a cidade de Filipos e mais adiante a cidade de Tessalônica. Eram 2 cidades privilegiadas porque estavam nas margens dessa rodovia que o Império Romano havia construído para facilitar idas e vindas. Portanto, Paulo chega na cidade, é uma cidade diferente. Filipos, depois vocês podem pesquisar, é uma cidade onde recebia os aposentados das guerras, os generais, eles iam aposentar em Filipos. Então, era uma cidade que tinha privilégios, era uma cidade também que as construções eram feitas com base naquilo que tinha em Roma. Então, tinha muitos prédios semelhantes aos que encontrávamos em Roma. E Filipos, então, é uma cidade nomeada em nome do rei Filipe II, que é o pai do grande Alexandre, o grande que iniciou o Império Grego. Então, era uma cidade que tinha uma história, só que é uma cidade que não tinha muitos judeus, daí não tem nenhuma sinagoga na cidade. Os historiadores dizem que para ter uma sinagoga precisava ter pelo menos 10 judeus ortodoxos, senhores, né, uma pessoa mais idosa, não tinha nem isso então. Então, em Filipos não tinha sinagoga, então o projeto de Paulo de começar na sinagoga já não poderia ser. Então, o que é que ele faz? Ele sai da cidade e vai para as margens do rio. O que é que Paulo estava procurando, irmãos? Saindo da cidade e indo para a margem do rio. Será que ele estava procurando o homem da Macedônia que apareceu para ele na visão? Aparentemente não, porque ele vai e encontra-se com outro tipo de pessoa. Mas o ponto ele percebe que na cidade não tem o perfil. E é isso que eu queria que vocês observassem, irmãos. O apóstolo Paulo não é aquela pessoa, como eu mencionei no domingo passado, que fica lá no meio da rodovia, construída pelos romanos, ligando o microfone e gritando igual um louco para quem passa e falando ali. Não, ele estrategicamente vai em busca de locais onde possa haver alguém. Que a pergunta é, o que ele está procurando? Ele está procurando um local onde tem gente mais ou menos crente, que ele só vai falar e as coisas vão acontecer. Não, não é isso. Mas ele tem essa percepção que pregar o evangelho é diferente, às vezes, de você ir e gritar na rua como um louco. Mas ele procura situações, ele procura onde há pessoas. E como ele é uma pessoa conhecida, ele vai às margens do rio, observando onde pode haver pessoas assim. Então, ele sai da cidade. Segunda coisa que ele faz nessa procura de um local correto, ele procura um local onde parece ser um local de oração. Vocês viram aí? Paulo não passa no primeiro boteco e olha para aquele povo. Vocês são pecadores, eu vou pregar para vocês mesmo. Quer vocês queiram ouvir, quer vocês não queiram, ouçam a palavra do Senhor, e aí começa a gritar um monte de verdades bíblicas, na cara lá dos pinguços e do pessoal no bar. E o que é que vai acontecer? Repito, irmãos, eu não sei o que vai acontecer e Deus faz o que Ele quiser. Não me julguem errado, eu não estou dizendo que a palavra
tem que ser escolhida a dedo quem vai ouvir. O que eu estou dizendo é que nós estamos aprendendo com aquilo que Paulo fez. Ele não fazia isso. Ele escolhia, ele ia em busca de um local onde parecia ser um local de oração. Não necessariamente de uma oração para o Deus que Paulo adorava, mas pelo menos que fosse um local de oração. Paulo não está batendo de porta em porta, como Jesus falou para os discípulos deles fazer. Então veja, às vezes a gente usa o exemplo, e quantas vezes as pessoas criticam a nossa igreja, vocês deviam fazer igual os mormons fazem, de 2 em 2 vão batendo de casa em casa. Por que o presbiteriano não faz isso? Foi Jesus que mandou fazer. Por que Paulo não fez isso então? Porque a missão dos 70 não era para ser um modelo de evangelismo para o resto da humanidade. Aqui está Paulo, não está batendo de casa em casa, mas ele está procurando locais específicos. Reverendo, mas isso aí é um caso que o senhor está falando. Meus irmãos, esse já é o segundo caso. E a gente tem que aprender com os casos da Bíblia e não ficar fissurado em uma coisa que aconteceu. Jesus uma vez mandou que os discípulos fossem de 2 em 2 e agora esse é o modo correto. Não é. Não é. Eu não posso ir de 2 em 2? Pode, vá. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos nos fixar com isso. Existem outros exemplos, e aqui está um do apóstolo Paulo procurando um local onde havia possivelmente alguém. Então Paulo não está batendo de porta em porta, Paulo não está correndo atrás das carruagens perguntando, entendes o que leis? Como aconteceu com Filipe. Imagina, alguém bater no vidro do seu carro lá no trânsito, você entende o que você está lendo? O que esse louco está perguntando? Eu não estou lendo nada, não. Então, veja, nem tudo que funcionou, nem tudo que aconteceu no relato bíblico, irmãos, pode ser aplicado diretamente, sem a devida contextualização. Deus não vai chamar, às vezes você sai da sua casa e vai lá acompanhar um cara que está indo no carro, bata no vidro dele e pergunte se ele entende o que ele está lendo. Não espere isso acontecer. Paulo procurou um local. Paulo saiu da cidade. Em terceiro lugar, é dito, isso que eu acho fascinante, se assenta entre as mulheres antes de começar a falar. Aí, isso é uma coisa, está lendo o local, mas mais importante do que isso, irmãos, é dito aí que Paulo está lendo o local, mas mais importante do que isso, irmãos, é dito aí que Paulo se assentou. Eu acho isso muito importante. Nós tomarmos o tempo de ler o ambiente. Deixa eu perceber o que está acontecendo aqui, ao meu redor. O que essas mulheres estão falando? Pelo menos eu quero ouvir qual é a conversa. Ele está permitindo ser conhecido por elas. Isso é importante. E é por isso que eu acho que Deus irá usar você, não nesses lugares às vezes, vamos fazer evangelismo. Aí todo mundo sai, vamos ali para a região tal. Deus, repito, Deus pode fazer o que Ele quiser, irmãos, Ele pode usar. Mas a experiência que nós temos visto aqui é que Deus vai usar aquela pessoa, às vezes, que trabalha do seu lado, no mesmo andar que o seu, há 17 anos. E você está morrendo de vontade de falar de Jesus para ela, mas ainda está, como alguns dizem, estou ainda reunindo coragem para abrir a minha boca. Então Paulo se assenta, permite ser conhecido, e ele então começa a falar. Então ele está ouvindo antes de falar. E isso, irmãos, é algo que precisamos aprender. Aprenda a identificar o local certo. Não seja uma pessoa chata, impertinente, inconveniente. Esse tipo de coisa não representa o Evangelho, não representa a prática do evangelismo no mundo antigo. Seja uma pessoa sensata, uma pessoa que investigue o local. O evangelismo, repito, não depende de nós. Deus pode salvar quem Ele quiser. Mas isso não é uma justificativa para você agir como se fosse um louco,
saindo, falando coisas totalmente fora do contexto, em locais errados, para a pessoa errada. Em terceiro e último lugar, o que nós aprendemos com essa experiência de Paulo em Filipos? Aprenda a testemunhar, crendo que é Deus quem abre o entendimento daqueles que nos ouvem. Essa é uma das características desse encontro, porque é dito no versículo 14 que certa mulher chamada Lídia, ela nem era de Filipos, ela era uma vendedora que estava passando por ali. Por que Deus não mandou? Se ele queria encontrar Lídia, por que ele não mandou para Paulo para Tiatira? Tiatira está longe dali, mas essa Lídia estava ali em Filipos, porque era uma cidade, como eu disse, às margens da rodovia. E é dito que Lídia já era uma pessoa temente a Deus. Mas aí não vale, reverendo. Lídia já era crente. Não, ela não era crente, porque ela vai se converter agora. Ela vai se converter e ser batizada. Então, ser temente a Deus na linguagem do Novo Testamento não é exatamente ser alguém convertido ainda. Mas ela já tinha percepção de quem Deus era. Ela já tinha uma percepção da importância das Escrituras de maneira ainda vaga, mas certamente Paulo foi fundamental na organização desses conhecimentos ainda deslocados, não conectados que Lídia tinha. E é dito que a Escritura fala que enquanto Lídia nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. A versão revista atualizada diz que o Senhor abriu o coração para que ela entendesse o que Paulo falava. E isso, irmãos, é algo importante. Testemunhar, evangelizar, como eu disse na semana passada, não é um debate. Você não precisa ganhar, você não precisa brigar com a pessoa que está evangelizando. Então, se você não conseguir convencê-la do que você está falando, olha, siga para o próximo. O evangelismo não é um debate. A conversão de Lídia é um dos grandes exemplos daquilo que Deus faz enquanto estamos cumprindo o nosso papel. Deus vai adiante, abre o entendimento das pessoas para entender o que falamos. E é isso que nós precisamos crer e contar com isso. O seu papel, o meu papel é falar de maneira inteligível, em local apropriado e falar o que é certo. Deixe com Deus o trabalho de convencer as pessoas. Paulo se assenta na roda das mulheres para ouvir, mas ele não se priva da oportunidade de testemunhar. E o que aconteceu com Lídia é o que nós falamos na semana passada, a parte misteriosa dos planos de Deus. Todo esse problema que nós vimos aqui do Espírito impedindo Paulo de ir, o Espírito impedindo Paulo de falar, tudo isso por quê? Porque Deus tinha uma Lídia aguardando para ouvir o Evangelho e conectar as dúvidas que ela tinha e certamente por meio dela abençoar toda a sua casa. É dito aí que ela foi batizada, ela juntamente com toda a sua casa. E não só isso, diz o texto que depois de ser batizada, Lídia faz uma seguinte proposta ao apóstolo Paulo, se ele a julgasse fiel ao Senhor, que eles viessem para a sua casa e ficassem ali por algum tempo. E é dito que essa mulher constrangeu, ou seja, insistiu para que Paulo ficasse com ela. A Bíblia não fala se Paulo foi para a casa dela ou não, mas isso mostra que Lídia não apenas ouviu intelectualmente, mas ela criou um vínculo de comunhão com aqueles que pregam o Evangelho. Esse é, irmãos, um bom resultado. Às vezes a gente recebe aquela pessoa que bate no nosso portão segunda-feira de manhã, ou melhor, de manhã, geralmente acontece, querendo, às vezes, evangelizar ali num dia que você desligou a panela de pressão, você desligou o aspirador de pó, deu uma arrumada no cabelo para atender o portão, chega lá uma pessoa para gastar o seu tempo ali. Olha, a gente sabe
que evangelizar é realmente importante. E longe de mim querer banalizar o que Deus faz ou criticar o que as pessoas fazem. Mas Paulo não era uma pessoa inconveniente. Paulo não era uma pessoa que atrapalhava a dinâmica da vida das pessoas. Paulo era uma pessoa que, depois que ele comunicava o evangelho, ele era convidado para ficar na casa. Irmãos, isso é diferente. Às vezes que eu recebi já alguns desses que evangelizam, o que eu mais queria é arranjar um jeito de fazê-los embora. Às vezes até eu falando, eu aceito, tá, eu concordo, mas o que mais? Tem que fazer mais alguma coisa? Quer vender alguma coisa? Quer comprar alguma coisa? O que eu queria só é que você fosse embora. Vá aqui no vizinho, mas me deixe, que eu tenho muita coisa para fazer. E às vezes nem resolve. Eu falei uma vez para um desses grupos, olha, eu sou pastor, aí eu já entendo, já conheço o evangelho, eu sou uma pessoa temente a Deus. O senhor é pastor? Então me responda a coisa. Aí entrou com um monte de perguntas, falei, não, então não resolveu. Então nem isso eu falo mais. Paulo não era uma pessoa assim, não seja uma pessoa assim. Conclusão, 3 coisas que eu queria que nós levássemos nesta manhã para pensarmos. Primeiro, como é que você tem lidado? Como é que você tem lidado com as dificuldades e as resistências para testemunhar de Cristo no local que você escolheu? Reverendo, isso aí é do diabo mesmo. Lembre-se do que aconteceu aqui no relato. Toda vez que eu vou lá para falar para essa pessoa, acontece isso, acontece aquilo outro, chega alguém. Então nunca dá certo, reverendo. Isso só pode ser coisa do inimigo. Mas você já pensou que não existe uma pessoa só na face da terra que precisa ouvir do evangelho da sua boca? Às vezes você botou na cabeça que a sua cunhada, que o seu marido ou que o seu filho é a pessoa que Deus irá cobrar de você quando você chegar lá na porta do céu. Você colocou isso na sua cabeça. Não foi Deus. E aí agora esses impedimentos, que talvez seja do próprio Deus, você está atribuindo ao inimigo. Então como é que você tem lidado com isso? Segunda coisa que eu queria que você pensasse. O que você acha? O que você acha que aconteceria se você começasse a entender essas resistências como procedentes de Deus e não do diabo? Por que você acha que toda vez que você vai na casa da sua cunhada, ela coloca uma música lá, né, um pancadão bem alto que não dá para ouvir o que você está falando? É o diabo que está nela? Por que você acha que a hora que você vai falar para o seu marido, a empresa chama para ele fazer um serviço? É o seu diabo, reverendo, ele está na cara. Irmãos, deixa o diabo em paz, ele já tem condenação que chega. A gente precisa começar a entender e pensar nisso. A maneira como Deus alcança as pessoas é parte de um projeto misterioso. Entregue-se àquilo que Deus quer fazer e não àquilo que você quer fazer. Então pense nisso. O que é que aconteceria se você começasse a entender essas resistências como procedentes de Deus e não do diabo? E por último, aprenda a encontrar o local certo, procurando por pessoas certas e falando as coisas certas. Esse é o melhor caminho. Aprenda a encontrar o local certo, procurando por pessoas. A gente não encontra locais amplos, frescos, ventilados para pregar o evangelho. Não é isso que condiciona o local. O que condiciona o local são as pessoas. Que Deus possa, irmãos, usar eu e vocês para fazer isso o quanto antes. Vamos orar? Ó Deus, ajuda-nos a pensar nessas coisas. Não nos deixe, ó Pai, sermos pessoas que atribuem ao diabo, ao inimigo, aquilo que é obra Tua, tentando nos mostrar que há muitos outros que precisam ouvir do Evangelho, precisam e querem até ouvir o nosso testemunho, mas em nossa obsessão com aquilo que já planejamos, privamos a Deus locais estratégicos para que o nosso testemunho seja eficiente.
Eu oro a Deus pela vida de cada membro aqui da igreja de Santo Amaro, para que o Senhor use-os como fiéis testemunhas do Evangelho, nos locais onde eles se encontram, para que por meio do testemunho o Senhor faça a obra que é maior e mais importante, que é abrir o coração dessas pessoas e fazê-las entender. Ó Deus, ajude-nos nesta tarefa. Pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.